Olá, ouvintes ligados na programação da Abrolhos FM. Olha, hoje nós vamos atravessar as fronteiras, nós vamos até o México. Vamos até o México e vamos conhecer um pouquinho de uma banda que a gente já está tocando aqui há alguns dias e a galera está pedindo muito. Todo dia tem um ouvinte novo pedindo essa música, está gostando da música. E eu gostaria de início, agradecer aqui a participação desses desses três jovens, né? É um brasileiro, um mexicano e um americano. Eu estou com o Saul Garcia, ele é guitarrista da banda Zervix, o Pablo Martins é brasileiro e o Omar Morales é do México. Eu gostaria de dizer para vocês que é um prazer falar com vocês. E eu já vou deixar bem claro aqui, ouvintes ligados na programação do FM News, da Abrolhos FM, que em algum momento dessa entrevista, haverá interferência do Pablo Martins, porque o Saul e o Omar, o Omar é mexicano, o Saul é americano. Então, assim, eu, como não falo inglês, e eles também, como não falam português, já o Pablo, ele fala aí as três línguas, né? Então ele vai ficar como intérprete da gente, né? Então eu gostaria de dizer para vocês que é um prazer. Em primeiro lugar, por que escolher o nome Zervix e o que é Zervix? Pablo, bom dia. Bom dia, Beto. Muito obrigado pela oportunidade aqui da entrevista. Então, Beto, o Zervix, ele vem de uma palavra em alemão que ele faz uma parte do corpo feminino. A gente queria representar um gênesis novo na nossa vida, uma etapa nova, e como o Zervix é uma parte do útero da mulher, é onde onde a vida se cria, né? E aí, para nós, a gente queria um novo começo e uma nova história com a nossa banda. Então, esse é o significado do Zervix, além de também uma homenagem para da mãe de um dos nossos grandes amigos, que tristemente ela faleceu também, né, de câncer de Zervix, já faz muitos anos. Aí a gente associou também essa parte social de querer homenagear aquela pessoa muito querida por nós. Então, também foi toda uma união para fazer tudo acontecer com o nome Zervix e colocar ele na banda, Beto. Agora, como que vocês se encontraram? Uma curiosidade muito grande, porque um mexicano, um americano e um brasileiro. E você disse para mim anteriormente que vocês já tocavam em outras bandas. Mas como vocês se encontraram? Como que aconteceu esse ciclo aí de encontrar os três e formar essa banda? E é isso. Então, Beto, então, eu sou brasileiro, o meu pai, ele é do México, e o pai de Saul, a mãe de Saul, eles são mexicanos, e a gente coincidiu na mesma cidade. Aí eu tive um primo que ele tocava bateria, ele começou a me ensinar bateria, aí ele se interessou por formar uma banda, só que só nas férias, né? Aí ele me perguntou se eu conhecia alguém, né, que tocasse guitarra, baixo. Aí eu não conhecia ninguém, eu só conhecia o Omar, que ele tocava, né, guitarra, e aí ele fazia alguns shows para as galera, né, de festa e tal. Eu sabia que ele tocava, só que eu não era amigo dele. Aí a coincidência é que ele é afilhado de um dos nossos tios. A gente foi visitar o Omar, e aí começou a história, né? O Omar, ele já conhecia o Saul, e posteriormente a gente se começou a juntar pela música, pouco a pouco. E aí então formou-se a banda. E já há quanto tempo que vocês estão juntos? Então, nós estamos juntos há mais de 11 anos. E tudo isso aqui começou em 2009. Já há quase 12 anos, mais ou menos. E aí começou em 2009 tudo isso aqui, mas antigamente o Omar, ele tinha uma banda antes. Quando meu primo, ele formou aquela banda que eu falei para você, ele tocava nessa banda com ele. E aí depois o meu primo foi embora, eles arranjaram outro baterista e eles continuaram, né? Aí eles tiveram algumas diferenças e aí foi como a gente surgiu. E aí nessa época que o Omar ele estava tocando com a outra banda,
eu conheci ele, a gente fez uma amizade, eu também conheci o Saul, a gente fez amizade, e aí eu e Saul, a gente acompanhava a banda do Omar. A gente era amigo do Omar, a gente acompanhava a banda dele. Aí quando eles tiveram problemas, um outro amigo nosso, ele conversou com a gente e falou se a gente não gostaria de formar uma banda também, né? Então a gente aceitou. Aí foi a formação assim. A gente começou em 2009, por novembro mais ou menos. Foi o início da nossa banda que se chamou por início Ressonância. Agora, vocês, é a primeira música de vocês assim de grande sucesso, porque não somente no Brasil está tocando, mas em outros lugares do mundo também. E vocês começarem a divulgar o trabalho de vocês em plena pandemia. Como está sendo isso para vocês? Então, Beto, é meio complicado, em parte, a gente compartilhar tudo isso, né, nessa fase que a gente está vivendo nesse mundo, com o coronavírus, o Covid, que está tudo acontecendo, né, na pandemia. Porém, foi também satisfatório para a gente, porque como a gente está um pouco longe um lugar do outro, foi perfeito, né? Porque agora a galera está muito ligada na internet e a gente quis promover justamente isso, né? A gente combinou de a gente se encontrar aqui no México e gravar, né? Então, foi realmente complicado o processo de criação da música, porém foi satisfatório o ficar postando, né, a nossa música para todos os fãs da gente e o sucesso, né, que está tendo a nossa música No Regressaré. Legal. Omar, como você está nesse momento da banda, como que você pode falar para a gente como está a vida musical sua e você esperava esse grande sucesso que a banda fosse fazer, principalmente agora, como voltamos a falar, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. Então, como é que está você? Conta um pouquinho da sua história junto com a banda. E é para nós, Omar, um prazer grande falar contigo, Omar. O Omar Morales é do México e para a gente da Abrolhos FM é um prazer receber você aqui. Omar, él te dijo que básicamente le cuentes sobre la experiencia que has tenido con nosotros en la banda, tus inicios en la música y cuál es la experiencia que has tenido ahorita con lo que es la pandemia y el crecimiento musical de la banda. Y además de cómo estás tú viviendo este momento del suceso de No Regresaré y todo este hype de Cervix. Bueno, lo voy a hacer un poco por partes para que me vayas apoyando, ¿no, hermano? Sí, no te preocupes, pero tú primero responde sin problema. Bueno, el inicio musical, por así decirlo, mío, ya tiene varios años, más o menos como unos 12 o 13 años que empecé en la música, que empecé a tocar guitarra. Empecé en la escuela, igual sin tomar clases de guitarra, por el gusto de la música. Me ha gustado mucho la música desde muy pequeño. Empiezo a tocar la guitarra, consecuentemente empiezo a conocer más personas, más gente, y me doy cuenta de que otras personas tenían el mismo gusto por el género, el rock. Lamentablemente donde vivimos no es un género muy bien aceptado. Aquí los géneros suenan como que lo más regional mexicano, lo que es banda, mariachi, otros estilos de musicales. Y sin embargo encuentro otras personas que les gusta este tipo de música y nos empezamos a reunir, empezamos a tocar algunas canciones. Yo ya conocía a Saúl, de ahí empecé a hacer amistad con Pablo Mauricio, empezamos a ser buenos amigos para después formar nuestra primera banda que se llama Resonancia. Con el paso de los años empezamos a tocar covers de nuestras bandas favoritas y para después empezar este proyecto ya un poco más formal, por así decirlo, algo ya más enfocado a lo que queríamos, ya con un estilo propio, con canciones propias, para posteriormente entrar a tener esta oportunidad, ¿no?, de entrar al estudio para poder grabar la música en la que estamos ahorita trabajando.
Então, Beto, ele disse que basicamente. Então, Beto, ele comenta que ele começou na música faz aproximadamente 12, 13, 14 anos atrás. Ele começava a tocar guitarra. Ele começou a tocar guitarra sozinho, ninguém ensinou para ele. Ele começou, de repente, a pegar a guitarra e começar a tentar, né? E daí ele começou a conhecer pessoas que também gostavam do gênero do rock, porque ele comenta que aqui onde a gente mora, aqui é uma cidade muito pequena, onde a gente se conheceu. É uma cidade de aproximadamente 5.000, 6.000 pessoas. Então, o gênero do rock, da música rock, ele não é muito bem aceitado, né? As pessoas por aqui, elas são um pouco mais conservadoras, né? Em questão da música. A música que escutam por aqui, ela é muito mais regional. Ela é uma música mais típica mexicana mesmo, criada e feita no México com instrumentos, né? Que tem mais um som mexicano, né? Aquele som mais do vaqueiro, aquele som mais country, né? Mais daquele estilo. Então, o gênero rock, ele não era muito bem aceitado. Ele começou a conhecer outras pessoas que ele gostavam do rock também. E, consequentemente, ele conheceu o Saul. Posteriormente, ele me conheceu a mim. E aí foi como a gente foi se conhecendo pouco a pouco, gostando um do outro. A gente foi criando. E, posteriormente, a gente concluiu com fazer a banda. Omar, ahora te faltó el momento sobre cómo te sientes ahorita de lo de la pandemia, sobre el momento de Cervix. Sí, sí. Sí, bueno, lo de la pandemia creo que nos vino bastante bien hablando musicalmente. Creo que el descanso obligatorio que estamos teniendo por la cuarentena nos ayudó bastante también para tener una nueva visión, sobre todo respecto a lo frágiles que somos ante algo que no podemos ver ni palpar, ¿no? Como es este nuevo virus que nos vino a cambiar a todos, ¿no? Nos vino a cambiar el mundo a todos. Pero nos sirvió bastante también, creo que nos puede ayudar también por ahí a reestructurar nuevas ideas que ya teníamos también para poder aportar algo que sin duda yo creo que nos va a servir para tener más material para poder grabar y para tener algo para poder mostrarlo a ustedes, ¿no? Eso sería por cuanto a la pandemia. Y creo que lo de Cervix es un proyecto que igual, si bien está despegando apenas, pienso que tiene potencial para poder levantar, como para poder despegar un poquito mejor, para poder llegar a más personas, ya que por lo visto sí está teniendo aceptación el hit que lanzamos, que es No Regresaré, del cual también pues, nos sentimos muy contentos y muy orgullosos. Sin duda creo que hacer lo que te gusta y sobre todo con las personas que aprecias es algo increíble. Então, Beto, ele comenta que em questão da pandemia, que é muito difícil o momento que agora está vivendo todo mundo, que é um momento de aprendizagem, né, para todo mundo, que realmente não é uma situação fácil para ninguém, que ele está vivendo também aos poucos, se acomodando à vida, né, que agora o Omar, ele é pai, então pai de família e tal, então ele tem essa responsabilidade também, né, de ficar cuidando dele, da família dele, dos outros, além dele, né, então que também foi positivo por outra parte, porque a gente começou a ter outras ideias, né, a gente começou a implementar, né, a maneira de trocar música, trocar as ideias online, e foi bom, né, para a gente se conectar ainda mais e poder criar esse projeto e lançar, né. Na questão do Cervix, ele comenta que ele está muito feliz, que ele está realmente contente com o resultado que a gente obteve, que a aceitação do público com o nosso hit, o Não Regressaré, a música, que ele é muito bom, a gente está muito feliz. Ele fala por todos nós que a gente está muito feliz com o resultado, né, que tem nas redes sociais também, os comentários e tudo que tem acontecido até agora. Saul Garcia, bem-vindo a Abrolhos FM. Welcome to Abrolhos. Você é americano, mas mora no México. E como foi
como tem sido essa relação? O Pablo me falava que já há algum tempo vocês não se encontravam, né? E eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu fiquei mais fã da banda a partir de agora, porque é muito difícil você ter na veia o estilo musical rock, e aí você mora num lugar onde as pessoas não aceitam, caramba, e você mesmo assim, não, isso é meu gosto, é uma coisa que tem muitos que gostam também, vamos fazer a nossa música. E vocês podem, nessa cidade tão pequena, inverter, vocês podem fazer com que isso mude, né? Essa cultura mude. É claro que é bom permanecer com a cultura, mas também é bom que as pessoas conheçam e comecem a gostar de um ritmo diferente, como é o de vocês. Então, fala sobre esses dois assuntos aí, como é que está sendo esse encontro de vocês e essa coisa de manter com o gosto musical, mesmo que na cidade onde vivem as pessoas não gostam muito ainda do rock. Pues Saúl dijo que básicamente, pues creo que él se confundió un poco porque cree que vives en México. Pues ya después le comentas ahorita dónde vives. Comenta sí. También de cómo es para nosotros el hecho de que estar, ¿no? O sea, juntos y aparte el convivir, ¿no? Que no sea tan aceptada el rock aquí en Guamux. Entonces, ¿cómo es convivir con todo eso? Y aparte de cómo es, güey, de cómo te sientes con todo este proyecto, ¿no? De Cervix y de toda la aceptación que ha estado teniendo también Cervix. Ok. Pues la verdad, pues, hay que ver, pues la verdad que es, en México, pues, nosotros vivimos en una zona muy así se puede decir, de música muy conformista, como lo has comentado antes. Es muy difícil que esas canciones que nosotros hicimos y el género del rock o el punk aquí, pues el género que nosotros tocamos es pop, como lo dicen aquí los americanos. Pues es muy difícil que se llegue a mucha gente, aunque obviamente que hay unas cuantas personas que sí lo escuchan, unas cuantas, pero es muy poco. Y para mí, para que eso transmitiera, es muy difícil. Y lo bueno que hace tiempo atrás era la mujer, la gente de allá era muy difícil para que transmitieran ese tipo de canciones, porque supuestamente, tú sabes cómo es esa época de antes con la religión y cosas así, que dicen que son músicas del diablo, que son de mala influencia, cuando de verdad no lo eran y nunca se han tomado la lástima de escuchar el mensaje que transmiten las canciones. A cambio, si escuchas el reggaetón, es algo muy sexista, cosas así, horrible. Y yo de verdad que la gente, como le dicen pues la gente ignorante es muy fácil de manipular. Y yo lo veo así, y con tanto estudio que yo también me he puesto aquí, güey. Gracias a Dios me he puesto la manera de cómo la gente llega así. Y pues la verdad, la música que nosotros tocamos, gracias a todo eso, pues al parecer la gente en Guam está comenzando a despertar un poquito más. Y tengo mi familia, mis amigos que todavía tengo allá en México, pues la gente ya le está comenzando a gustar, y no solo por cómo se escucha también, sino por la letra y el mensaje que estamos transmitiendo. Então, Beto, o Saul, ele comenta que ele mora nos Estados Unidos. Agora ele sempre, desde 2011, ele mora nos Estados Unidos. Ele morou no México com um tempo com a gente estava cá. E, porém, ele lembra muito bem de como era aquela dificuldade da gente tocar o gênero do rock e ele não ser muito bem aceitado, né? Como a gente aqui mora numa cidade pequenininha, que é uma cidade que também se caracteriza por ser muito religiosa, né? A maioria das pessoas são muito religiosas. Então, elas têm uma concepção da música do rock, que ela é uma música do diabo, que ela é uma música do inferno. Então, eles têm uma ideia desse tipo, principalmente as pessoas mais grandes, mais velhas, né? Então, a gente começou a mudar, assim, um pouco o panorama do lugar, pouco a pouco. Quando a gente surgiu, a gente foi realmente
vetado em vários lugares, a gente não conseguia tocar em quase nenhum lugar, não dava oportunidade para a gente, também a gente não conseguia transmitir aquela mensagem, né? E também o Saul, ele comenta a crítica na música, que o rock, ele não é só um gênero que se caracteriza pelo o som, né? Que é a guitarra, a bateria, o baixo, o teclado. Não, ele se caracteriza também pela mensagem que ela quer transmitir. Então, as pessoas daqui, elas não conseguiam entender isso, a mensagem que queria transmitir a música rock. Então, só elas escutavam barulho, escutavam guitarras e achavam que isso daí era do inferno, né? Então, aí era complicado batalhar com isso, mas a gente foi batalhando e a gente foi conseguindo, pouco a pouco, ter um público e mudar um pouco esse panorama das pessoas mais jovens a terem mais aceitação da música rock e, consequentemente, a gente conseguiu, né? Ele comenta também que a música do gênero reggaeton, que é uma música mais de festa, né? Comparado a uma música mais como tipo do funk lá no Brasil, que é um contexto mais ou menos como no Brasil, aqui seria a música reggaeton, que é uma música muito mais, fala de sexo, de festa, de bebedeira, de droga. Então, essa mensagem que esse tipo de música transmite, ela é muito mais aceitável aqui do que a música rock. É tipo o funk brasileiro, né? Exato, tipo exatamente. O funk aqui no Brasil. Exatamente, a mesma coisa que o funk do Brasil, exato. É que, inclusive, até agora uma perseguição muito grande aos MCs aqui no Brasil, que fazem apologia à criminalidade, à droga, à prostituição, e aí vai. Então deve ser a mesma coisa aí. Agora, No Regressaré é a primeira música lançada de vocês, né? É a primeira, mas como você disse, já tem outras 6 composições já prontas para serem trabalhadas. É a primeira música a ser trabalhada para o mundo, a No Regressaré. Sim, sim. A música primeira que a gente lançou foi No Regressaré. Mas a primeira música que a gente criou foi uma música que se chama Te Amo. Então, essa música, a gente fez ela em 2010, por março, mais ou menos. Então, já tem bastante tempo que a gente fez aquela música. Só que, naquela época, a gente era uma banda de covers. A gente era uma banda que só tocava música de outros artistas. Então, a gente não tinha uma identidade. A gente começou a criar identidade durante os anos. E a gente não imaginava, né, criar muito mais músicas. Por enquanto, o projeto, os Zervix do álbum Catarsis, ele está contemplado com 6 músicas em total. A primeira lançada foi a de No Regressaré, e aí a gente vai postar outras 5 mais, com o passar do tempo. Nesses meses próximos agora, a gente vai começar a postar todas elas, e aí, a gente começou com a música Te Amo, e porém assim foi todas as outras, né? Naquela época de 2010, a gente só conseguiu fazer 2 músicas, e aí dessas 2 músicas, não, desculpa, a gente conseguiu fazer 3 músicas, só que dessas 3 músicas, a gente só conseguiu ter 2 delas agora nesse álbum, né? A gente preservou uma terceira que a gente tinha daquela época para um próximo álbum que a gente vai criar também. A gente quer, sim, continuar na música e fazer muitos mais álbuns. Ok. Ô, Saul, vou te fazer mais uma pergunta. O negócio é o seguinte. A persistência. Como vocês estão assim persistindo há tanto tempo e somente agora vocês começam a aparecer para o cenário mundial. Outra coisa, onde vocês pretendem chegar na música? E como o país de vocês estão, assim, o país que digo, onde a banda nasceu, no México, como o país México está recebendo a banda Zervix? Te preguntan qué es lo que esperas de Zervix, cómo has visto la recepción de lo que ha pasado en Zervix, el lanzamiento de la canción No Regresaré aquí en México, y cuál es el futuro que nos espera a nosotros. Ok. Pues de Zervix espero que salga transmitir todo esto lo más que se pueda.
Yo lo que veo, pues parece que la gente está comenzando a gustarle mucho la canción de No Regresaré, porque yo también comencé a expandirlo aquí en Estados Unidos. Y la gente y mis amigos con los que yo toco con otro grupo, pues les está gustando a pesar de que son muy, muy heavy metal, pero nosotros pues somos un poco más light, se puede decir. Pero la gente a pesar, tiene ¿cómo se diga? Esa manera de, es como un catching, nosotros decimos es very catchy, o sea que es muy, muy fácil, te atrae, así, very catchy, aquí lo decimos en Estados Unidos este, que nomás te gusta, tienes ese sonido de muy, 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 que te agarra así y que te contagia. El catching es como un contagio, pues, es un contagio, te contagia y aquí la gente, la verdad que les está gustando mucho. Yo quiero suponer, pues ya pues la canción ya se transmite ahora en Brasil, que algo que no me lo esperaba y la verdad que le doy gracias a Beto por esto, muchas gracias a eso y que la verdad que esa canción pues, ya está llegando a esos lugares en Brasil y ojalá que se expanda también en Sudamérica. Pues yo de verdad que si llega a esto, pues yo quiero suponer que si, así como vamos con el paso y que eso que la canción solo no sé, no, pues lo sacamos hace como 2 semanas, 2 semanas y media quizá. Y pues pues no nos está yendo bien y si llega, pues tenemos que hacer algo muy, muy así como muy algo serio, ¿no? Como quizá hacer una tocada así grande, ya sea internacional o lo que sea. Y pues la verdad que yo estoy muy contento con eso y ojalá que si esto pasa, pues yo tendré que hacer un viajecillo a México o a Brasil o donde sea para que nosotros expandamos más la canción. Então, Ok. Beto, ele fala que basicamente está realmente feliz com o resultado, né? Da recepção da música, mas foi difícil, né? Um pouco tudo o contexto, né? De como feita a música e também que ele tá feliz com que lá no Brasil estão ouvindo a música também, que ele não esperava que realmente fosse chegar até lá, né, no Brasil, porque lá no Brasil se fala português, então muita concepção que a gente tem da ideia do Brasil aqui no México, na América Latina, é que o Brasil ele não escuta música espanhol, né? Então, quando a gente soube que a música No Regresaré estava lá no Brasil, ele ficou muito feliz e que também espera que a música transcenda a outros países lá do América do Sul, que possa se ouvir em outros países, na Argentina, no Uruguai, em todos os países vizinhos, né, do Brasil, que eles escutam já e falam, né, o espanhol, que espera que se em algum momento a gente for para lá, a gente fazer, né, um show, a gente fazer um tour no nível, né, que merece, né, um nível mundial, fazer um show grande, né, para a gente ter esse agradecimento, né, com os fãs de lá, que podamos, né, dar aquele show que eles merecem. E também ele comenta que ele está muito agradecido com você, Beto, principalmente pelo fato, né, da rádio Abrolhos FM 104.5 tocar, né, nossa música No Regresaré. Ele está muito agradecido com você, com todos da equipe também, e que estamos muito felizes. Show. Omar Morales, me diz um pouco sobre a música No Regresaré. Quem foi que escreveu e o que significa No Regresaré e algumas partes da música ali? No Regresaré e o que dizer, o que quer dizer nome da música? Omar dice que qué significa la canción No Regresaré y que quién escribió la letra de la canción y que algunas partes del coro dice no regresaré, todas esas partes qué significaría y en sí qué es el significado de la canción, o sea, qué es lo que quiere transmitir la canción. Sí, bueno, la canción en sí la escribí yo. La letra es una
es un tema, bueno, el concepto de la canción en sí trata sobre una etapa en la que uno se encuentra superando a un amor que dolió, a un amor que nos haya llegado bastante. Y la temática en sí de la canción es como dándole a entender a aquella persona con la que estabas, pues que ya no te interesa, que ya la has superado y que no piensas regresar más. En ese sentido, eso significa no regresaré. No regresaré es como no quiero volver a lo mismo. Tratándose de que es una canción de superación, ¿no? En este caso, sobre todo el concepto sobre una relación amorosa que ya está pasando, que ya está sanando y de la cual ya no tienes interés alguno. Eso significa la canción No Regresaré. Beto, puedo relacionar com isso. Claro, claro. Então, Beto, ele comenta, o Omar, que ele escreveu a música, ele foi o autor da música e, na verdade, ele é o autor da todas as nossas músicas. Quem escreve é o Omar. Ele é o criador, né, das letras. E ele comenta que No Regressaré é uma música dedicada para aquele cara, aquela mulher que de repente ele tem uma ruptura amorosa e que ele está nesse processo, né, de continuar a vida sem a pessoa que ela gosta, a pessoa que ela ama. Então, passa tempo depois e aquele é a típica história, né, de a gente nunca sabe o que a gente perdeu, a gente nunca sabe o que tem até que perde, né? Então, de repente, quando aquela pessoa ela quer voltar com você, porque ela tem saudade de você e você já superou ela, é basicamente o significado da música, né? Não regressarei, que é eu não vou voltar mais. Então, eu não quero mais voltar com você, eu já estou num momento diferente, eu quero continuar, né? É isso que a gente quer transmitir nessa mensagem dessa música, que a vida continua e que não podemos a gente não pode se limitar, né, só pela vida de que se acabou uma relação, a ruptura de um amor nosso, que com isso a nossa vida se estanque, né, se fique aí. Não, a gente quer que as pessoas que escutem a música, elas tenham essa concepção de que a vida continua e de que bola para frente. Ok. Em que lugar hoje a banda está no seu patamar? Por exemplo, o que aconteceu com a banda desde o seu início até agora? Aí teve um momento assim de tipo, vamos desistir porque está muito difícil e a gente não consegue chegar. E o momento mais feliz da banda? Qual o momento mais feliz da banda? Eu acredito que é esse agora que vocês estão vivendo. Mas qual foi o mais difícil da banda que chegou ao momento de vocês dizerem não, vamos parar, não consigo mais, não está dando certo? E aí acaba sendo uma família, são 3 irmãos que convivem ali e às vezes alguma coisa dá errado, aí você fica, pô, rapaz, não vai dar mais certo, enfim. Isso acontece muito, né? A briga entre os irmãos. Sim, e aí, sim, como sim. é que... Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Claro, velho. Eu vi que no momento que eu fazia a pergunta, o Omar mais ele fugiu, né, da resposta. O Saul começaram a sorrir, né? E eu não entendi por quê. É que mais ou menos eles estão compreendendo algumas palavras e aí eles entenderam um pouco do contexto, né, da dificuldade e tudo. É porque realmente foi difícil, Beto. Olha, naqueles anos de 2009, 2010, a gente era muito difícil porque a gente era muito garoto, né? A gente não tinha dinheiro para nada, realmente. A gente começou do zero, a gente só tinha uma guitarra elétrica e a bateria e só. A gente não tinha mais nada, né? Então, acho que o momento mais difícil, realmente, foi no começo. Porque a gente aí poderia ter acabado muitas vezes, né? A gente não conseguia se comunicar muito bem também, porque naquela época, uma das pessoas que ajudou a fundar, né, o Ressonância, naquela época, ele não acreditava muito na gente. Ele não botava muita fé na gente, apesar de que ele já tinha uma história na música. Então, como a gente já começava, principalmente eu e o Saul, a gente começava a tocar naquela época. A gente aprendeu a tocar com a banda. Então, a gente foi melhorando aos poucos, né? Então, basicamente, essa transição
de a gente começar a aprender a tocar os instrumentos junto com a banda, foi uma situação muito difícil. Porque ali a gente queria tocar uma coisa e de repente, eu não consigo tocar, o Saul não consegue tocar. Então era realmente complicado essa falta de comunicação, principalmente porque era a falta de prática, né? O tempo era que eu ia melhorar pra gente. E aí teve outro momento também que foi realmente bastante difícil, que foi quando o Saul ele foi embora. Quando o Saul ele foi embora para os Estados Unidos, a gente ficou sem baixista, né? E aqui, uma cidade de 5.000 pessoas, onde é que a gente vai arranjar outro baixista, né? Então a gente pensou muito nisso. Então no começo a gente era 4 pessoas e a gente continuou com 3. Então a gente não tinha outra opção, aí a gente teve que chamar uma outra pessoa que ela veio de outro estado, aí ela veio tocar com a gente um tempo com nós, até que igual outra pessoa que vinha de outra cidade, ela chegou aqui e depois se integrou, né? Então a gente teve várias recorrências de outros baixistas. Então realmente a partir do Saul aos Estados Unidos também foi uma das situações muito difícil pra gente, né? É uma situação complicada, né? Porque como você falou, a gente se considera, né? Não se considerava, a gente se considera irmão até hoje. Então naquela época a gente era muito mais unido, muito mais ainda, porque a gente era garoto, a gente gostava das mesmas coisas. Hoje a gente também, logicamente, que é unido, né? A gente tem as coisas para fazer, cada um por si, na sua vida, mas, porém, a gente continua com a mesma irmandade. E, por último, momento, assim, último mais difícil que foi para nós, já foi quando eu fui embora para o Brasil. Em 2011 para 2012, mais ou menos, eu fui para o Brasil, eu fui embora. Eu voltei para lá para fazer o ensino médio e aí, posteriormente, tentar fazer a faculdade lá, né? Aí aconteceram várias coisas no período, porque a gente não tocava, a gente, na verdade, já dava um fim para o projeto. Então, até mais do que a gente fez, né, um show de despedida, né? A gente se despediu do público, a gente falou para todo mundo, galera, já deu pra gente, a gente já vai cada um tocar na sua vida. Então, a galera, ficamos 4 anos sem fazer nada. Bom, sem fazer show, mais bem, né? Porque nesse período foi onde a gente começou a fazer a música online. A gente trocava aquela ideia pelo Facebook, pelo WhatsApp, a gente trocava ideia um com os outros, e aí, de repente, o Omar, ele começou a escrever, e aí foi como começou esse processo, né? Então também foi um dos momentos mais difíceis, porque eu não tinha bateria lá no Brasil, e aí, para contemplar bem o projeto, eu tinha que arranjar uma bateria, eu tinha que ver uma forma de como, né, gravar a partir da bateria, para mandar para eles, e aí eles mandarem, né? Então, era complicado nessa época também, porque a internet não é como agora, né? A internet naquela época Sim. era mais ou menos boa, mas não dava, né, para, tipo, como agora, né, ter uma sessão de 4 pessoas num vídeo só, né? Não dava. Então, a gente não conseguia e era complicado realmente em questão da letra, na questão da melodia, na questão que se passavam dias, semanas, meses para acabar uma música. Então, era muito, muito difícil realmente. Eu acho que esses 3 momentos, Beto, foram os mais difíceis da banda. Aí, os momentos... Fala, pode falar, Beto. Você falou da música, né? E o Omar que escreve as músicas. Sim. E parabéns, inclusive, por essa música. Mas o que vocês acham que mais toca o povo? O que mais toca o ser humano? Por exemplo, palavras de amor, palavras de arrependimento, uma relação que acabou e não retornou, ou a pessoa que foi traída. Aqui no Brasil, por exemplo... O sucesso aqui é a tal da sofrência, é a tal do forró, da sertaneja, né, que é o sertanejo universitário, que canta muito essa coisa do chifre, né? E você me traiu e eu não esperava isso, que não sei o quê, enfim. Aí, no México, vocês estão estudando essa questão do que a gente vai gravar ou quais as palavras que vamos conseguir fazer com que... Porque, a música Não Regressarei. Uma música bela, melodia bela, uma voz bonita, é tudo perfeito. Mas tem outras bandas, como por exemplo,
você falou sobre o reggaeton, não é isso? Uhum, sim. Então, é provável uma música dessa fazer mais sucesso do que a qualidade de uma música e de uma banda como os Zervix. Como é que vocês encaram tudo isso? E se vocês pretendem manter o mesmo ritmo, ou se vocês pretendem entrar também nessa de que, pô, a gente precisa ser mais conhecido, a gente precisa vender mais, a gente precisa fazer mais shows, a gente precisa ganhar dinheiro da música. E outra coisa, vocês não somente trabalham, ou seja, a música para vocês é também uma profissão, mas é muito mais um hobby, né? É muito mais por prazer, por amor. E, assim, vocês pretendem também ter a música como renda financeira também? Então, Beto, na verdade, a gente primeiro vamos falar sobre o estilo musical, né? Então, o estilo musical da gente, a gente planeja não mudar. Apesar de que a gente sabe que o nosso gênero da música da gente não é tão aceitada em todo o México, a gente continua na batalha. A gente sabe da dificuldade que é, né, de transcender a música para outras pessoas que não gostam tanto do gênero, né? Eu posso lhe dar muitos exemplos, como uma banda como Guns N' Roses, uma banda como Queen, que de repente são bandas que elas são do rock, porém, gente que não escuta rock conhece essas bandas. Então, é o que a gente espera para nós, né, no futuro. Ser uma banda que transcende o gênero. Então, a gente, sim, vai ficar no gênero do rock. A gente possivelmente possa ficar mais num gênero que seja um pouquinho mais pesado ou um pouco mais abaixo, né, um pop rock, mas sempre na linha do rock. A gente não vai fugir do rock e, na verdade, a gente não faz, como você falou, a música por dinheiro. A gente faz porque a gente ama a música. A gente realmente gosta bastante. A gente está 11, 12 anos na estrada e a gente ama a música. Então, eu acho que todos esses anos atrás sustentam o que a gente está falando aqui, porque se a gente não gostasse da música e a gente preferisse o dinheiro, com certeza a gente já tivesse tocado outros gêneros mais populares, que a gente sabe que temos nós a capacidade, o talento para tocar, né? Só que a gente não se sentiria muito bem. A gente se sentiria uma coisa forçada, uma coisa falsa. E aí o que a gente não quer? A gente quer ser o mais autêntico possível, tanto com as nossas músicas, como com nós mesmos, né? É uma filosofia também da banda, de cada um da gente. Por isso que também a gente é muito amigo. Porque a gente é verdadeiro, sabe? Então acho que também é uma das partes por la qual a gente se comunica até agora, depois de tantos anos e tanta trajetória. Então, na questão da música, sim, a gente não vai mudar para nada do rock, a gente vai continuar na linha do rock. E você comentava, né, sobre o tipo de música, né, que é uma música mais triste, uma música mais para as pessoas que levaram chifre e tal. Então, a gente não estuda realmente, assim, o que o povo pode gostar. A gente o que quer é transmitir a nossa mensagem. A gente sabe que é complicado que todo mundo ouça, que todo mundo goste só da sua música, né? A gente entende essa parte que o México não é um país tão roqueiro assim, né? É um país do rock, mas existe, né? Um país muito mais roqueiro, como Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, por aí, né? Europa é muito mais rico, né? No rock, na questão, né? Então a gente sabe que o México é popularizado por outros gêneros, só que a gente não tem problema. A gente, na verdade, a inspiração de nós surgiu, né, de uma banda aqui mexicana chamada Panda, e que daí essa banda transcendeu realmente o gênero, que era quase que tipo o Flamengo, ou você gosta ou você odeia o Flamengo. Então, basicamente, é o que transcendeu a banda Panda aqui no México, que eles eram muito amados ou também eram muito odiados. E, de uma certa forma, a gente tem uma linha parecida, porque aqui a gente ou gostam de nós ou não gostam. Realmente, hoje em dia, a gente está nesse patamar de que a gente gosta de nós ou não gosta, né? Então, o que a gente quer para o futuro é que a gente também consiga transcender isso, né? Que não só seja 8 ou 80, né? Então, a gente quer também que as pessoas que não gostam do gênero comecem a escutar, né?
eu posso lhe contar que quando a gente gravou todas as músicas, eu coloquei, né, para minha tia, né, ela ouvir, né, minha tia que mora comigo, eu coloquei a música, uma das músicas mais light que a gente tem, né, uma música mais balada, uma música um pouquinho mais tranquila, né, que é realmente a música Te Amo, né, a primeira que a gente fez. Coloquei essa música para ela e ela adorou, né, minha tia, ela tem 60 anos, então eu sabia que a gente poderia chegar, né, a transcender realmente o gênero e poder fazer que pessoas que não gostam do gênero começar a ouvir o gênero e abrir portas, né? Porque o que a gente entendeu durante todos esses anos, Beto, é que a gente tem uma influência grande por aqui também, porque muitas pessoas que não escutavam rock ou que tinham vergonha de falar que escutavam rock, elas começaram a se abrir mais, começaram a surgir novas bandas, talvez de garotos, né, e tal, como a gente começou, não tão profissional e tal, mas começaram, né? Também se implementou por aqui na nossa cidade um projeto de música, né? Um projeto que se iniciou com a gente porque se inspiraram em nós. Então, hoje em dia estão dando aula para os garotos de bateria, de guitarra, de baixo, de outros instrumentos. Então, antes da nossa chegada, né, e antes do nosso lançamento, isso não existia. Então, é isso que a gente conseguiu entender, né? Que a gente pode ter essa influência não só no gênero, senão transcender o gênero e fazer com que as pessoas possam escutar a música, a mensagem e possam também abrir portas para que mais bandas e mais pessoas continuem no rock e o rock não morrer, né? Porque é um gênero maravilhoso. Eu vou fazer uma pergunta agora pro Omar, né? Omar. Uhum. Omar, fala pra gente sobre essa nova fase da sua vida, agora com filho, muda as composições, muda as letras, a partir de agora é um novo ciclo da sua vida. Então, fala pra gente um pouquinho como que você está assimilando o tempo, banda, família, trabalho, e como tá, é isso. Omar, pregunta más o menos sobre cómo es ahora la etapa de tu vida, que ya ahora eres papá, que ya ahora tienes familia, si las letras de las canciones que cuando tú las escribías ya de cuando eras más joven ahora cambian, cómo es esa madurez tuya musicalmente y como escritor, cómo es esa, como compositor, cómo es esa madurez que has tenido y cómo estás viviendo tú el momento ahora de ser padre y de familia. Ok, sí, bueno, creo que es una etapa obviamente totalmente diferente, es un nuevo ciclo, por así decirlo. Pienso que puede servir mucho el hecho de que antes tenía la perspectiva, o sea, para componer, teniendo la perspectiva de estar, por así decirlo, soltero o solo. Ahorita la nueva etapa de lo que es la familia puede tener cierto impacto, pero también las composiciones, digo todos, o sea, todo está en la imaginación. Las composiciones muchas veces no siempre son anécdotas o por así decirlo, historias propias, ¿no? Muchas veces también tiene mucho que ver las historias de otras personas. A veces para componer puedes fijarte en alguien, en algún amigo, en algún familiar, alguien que está atravesando algo. Incluso la mayoría de las canciones no son experiencias mías como tal, sino son historias que he visto, que he llegado a reconocer en amigos, en algunas otras personas cercanas a mí, y son como que puntos de inspiración para componer. Yo no creo que cambie mucho, o más bien espero que no, que la base siga sobre lo que ya está ahorita, seguir trabajando en temas como que más maduros, más frescos, y sobre todo que gusten por las personas, ¿no? Que alguien al escuchar la canción se siente identificado de momento. Creo que sería eso. Beto, o Omar comenta que na questão da etapa da vida dele, sim, né? Logicamente ele mudou, né? Que já ele não é mais solteiro, ele já tem uma família, tem filhos, então nessa parte pessoalmente ele mudou, né? A vida mudou realmente, as obrigações dele mudaram, tudo a vida dele mudou, né? Então, e que isso fez com que ele amadurecesse, né? De uma forma pessoal, né? Dele, e que com isso
ele possa também se inspirar para ele compor também, né? Mas que não muda muito, que realmente a maioria das músicas que ele compõe não sempre são experiências dele, que tem algumas experiências deles, mas que na maioria são experiências de amizade, são experiências de vida, são pensamentos que ele tem, né? São imaginação, né? Que ele escreve. Então, realmente não muda tanto, porque como ele se inspira em outras pessoas também, ele é uma forma que pode compor as músicas sem perder aquele toque, né, de repente, aqueles anos atrás, né, de que ele era solteiro, ter esse toque também com as histórias das outras pessoas, de vida e tal, poder, né, fazer a música, mas que também, né, com a experiência que ele tem agora na etapa vida nova dele, que também lhe ajuda a fazer uma música mais madura, que lhe ajuda a fazer letras muito mais maduras, que ele faz também ter, né, um crescimento pessoal e musical também muito mais maduro e um comprometimento, né, também muito mais na música, já pelo fato também, né, de ter a sua família, já de ter todo, né, porque ele quer realmente, né, que no dia da manhã o filho dele possa ver tudo que o pai dele fez e possa, né, admirar, né, o quanto foi o trabalho do pai, né. Então, sim, muda um pouco na questão pessoal, mas nas letras de composição não muda muito, não. Né? A dificuldade de ter uma banda, não na uma cidade, né? De ter uma banda. Geralmente, né? Tipo, não só uma banda de rock, e sim uma banda, né? O que é representar uma banda de rock ou uma banda em geral, né? Eu acho que para quem ouve isso aqui vai ser muito legal, porque, bom, pelo menos para mim representa a família, né? De repente, para mim, o Omar, o Saul, eles são meus irmãos, né? Irmãos que não tive. Então, eu acho que principalmente seria mais que nada nessa questão, né? De transmitir também essa mensagem de que, de repente, garotos que começam a fazer banda terminam, né? Porque, de repente, eles têm adversos, eles que têm brigas e tal, e aí, pô, acaba o projeto, né? Que, de repente, o projeto era muito bom, e só por questão de bobeira, começa uma coisa que estava tão bem acabar, né? Então, eu acho que transmitir essa imagem de que a galera continuar, para a galera saber, né, o que é representar uma banda, que quase é um casamento, realmente, que a gente tem que aguentar bastante coisa, que tem que tirar também coisas também da gente, tipo, para mim, principalmente, a questão de o Saul, que ele tá longe, o Omar, que também, apesar de que a gente mora, né, agora a gente mora na mesma cidade, mas alguns meses atrás eu tava morando em Acapulco e, assim, sempre foi uma pessoa que tava mudando muito, né, então realmente era mais complicado a comunicação, a gente sempre teve afastado os três, né, então sempre manter, né, principalmente essa união, né, porque quando você começa uma banda, essa banda geralmente você faz pelo hobby, né? De talvez querer popularidade, se querer ser conhecido com as meninas, ou de repente, né? Se querer fazer música, né? Só com os amigos. Mas daí, quando você quer transcender que sua música as outras pessoas escutarem, aí é uma coisa mais diferente, né? Porque de repente nem sempre você vai tocar as músicas que você gosta, nem sempre você vai ter, né? A sua opinião 100% aí. Então, realmente a gente tem que ter essa flexibilidade de entender, né, que como uma banda a gente são vários integrantes, a gente deve, né, também de entender as situações de todo mundo. Tipo agora como nós, que a gente entende, né, a situação do Omar, que ele agora ele é pai, ele é pai de família, tem tudo, né, é uma responsabilidade, e que no caso do Saul e eu, que a gente é solteiro, né, que apesar da gente cada um ter alguma relação amorosa e tal, por aí, a gente é diferente, né? A vida de casado, a vida com filho, a vida de família é diferente. Mas apesar de a gente continua, né? A gente continua com aquele sonho, a gente não desiste do sonho de conquistar, né? Então, eu acho que se eu pudesse transmitir uma mensagem para todo esse público, seria que eles não desistam, né? Que apesar de todas as dificuldades que possam ter, que as dificuldades que possam encontrar na música, que vale a pena realmente aquele esforço, vale a pena realmente
e se empenhar, né, no que você gosta e que em algum momento ele vai dar algum fruto. A gente não esperou que, de repente, o nosso hit, bom, que nossa música fosse um hit, né? A gente nunca não esperou. Foi uma consequência que, de repente, a gente continuou, foi durante vários anos e aconteceu. Então, não se desesperem, porque as coisas são assim mesmo. Se enfoquem, né? Sempre o enfoque das coisas é muito importante. Não desistir dos sonhos, porque apesar de que parece muito clichê o que eu falo de não desistir dos sonhos, ele é a realidade. Ele realmente acontece. Se você não desistir das coisas que você quer, algum dia elas sim acontecem. E seria tudo, Beto, na minha parte, na mensagem que eu gostaria de transmitir para todas as pessoas, né, que estão começando uma banda, ou que tem uma banda e tem problemas, ou que estão pensando em terminar a banda. Continuem. Em algum momento você vai ter aquele sucesso que você espera. Eu vou aproveitar aqui que você falou sobre mensagem. Eu gostaria que vocês agora, né, o Omar, o Saul, o Pablo, da banda Zervix, deixassem para a gente aqui uma mensagem para os brasileiros, para o povo de Mucuri, aqui do Espírito Santo de Minas Gerais. A gente é uma rádio que tem 10 quilos de potência, jogamos em 3 estados, e na internet a gente está no Brasil, www.abrolhosfm.com.br. É uma rádio realmente bastante ouvida. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o povo brasileiro e principalmente para o povo aqui da região que já estão curtindo a banda Zervix diretamente do México. Muito obrigado. Eu falava com o Pablo também, Saul e Omar, sobre o lançamento da banda de vocês em uma live, e quando vai acontecer e se vai acontecer já. E eu gostaria de vocês comunicassem com a gente antes, para que a gente possa falar com todos aqui para assistirem também essa live de vocês. Então é isso. A mensagem fala da live e deixa aí um alô para os brasileiros que já estão curtindo No Regressaré e muitas outras músicas que virão nas composições do Omar e nessa formação linda aí do Saul com Pablo, banda Zervix. Muito obrigado. Obrigado você, Beto. Obrigado você primeiro pela oportunidade dessa entrevista. Obrigado também pela oportunidade de tocar nossa música, né? E também obrigado a todas as pessoas que ouviram nossa música. Omar, básicamente nos acaba de decir Beto que mandemos un mensaje para las personas de Mucuri, que es donde está la radio, que también le mandamos un mensaje para las otras personas de todo Brasil que nos escuchan, y también sobre si nosotros haremos algún lanzamiento, ya sea en un live o algo sobre el lanzamiento de nuestras canciones, y que si en el momento que nosotros podamos hacer ese lanzamiento, nos podamos avisarles a ellos, pues para que nosotros, ellos puedan también, ¿no? Avisarle a todos los demás y que esta transmisión se pueda llegar a más personas. Y por último, pues un mensaje, ¿no? de agradecimiento para en general. Sí, claro. Pues muchas gracias, sobre todo a ti, Beto. Muchas gracias por el espacio, por darnos esta oportunidad de poder pues compartir un poco de lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta hacer, y esperemos que las canciones próximas que van a salir, porque es un hecho que las vamos a lanzar y por supuesto que les vamos a avisar. Nos gustaría mucho que pues todos seamos parte de esto, ¿no? Este momento importante que se aproxima, que se avecina. Vamos a estar pendientes también por cualquier indicación que haya para poder estar mejor en contacto con todas las personas. Muchas gracias por el espacio, y pues qué mal puedo decir, estamos bastante agradecidos, la verdad, estamos muy contentos de que nos hayan brindado esta oportunidad, de que nuestra música esté llegando, que esté cruzando la frontera y que esté llegando también por allá a Brasil, ¿no? Un país hermoso, sin duda. Muchísimas gracias. Saúl, igual lo mismo para ti. Un mensaje para los brasileños, para las personas de Mucuri que nos escuchan, para las personas que también de la región que nos escuchan, y sobre lo de la live, que sí, pero pues en general un mensaje, ¿no? de agradecimiento pues para todos. Adelante, Saúl. Sí. Bueno, un gran gracias
un gran gracias grande por esta oportunidad y pues si me gustaría darle todas las gracias a todos los amigos de Brasil. También tengo amigos allá en Brasil y ojalá que lo hayan escuchado, güey, porque son amigos que conozco cuando vinieron aquí a estudiar 2 semestres aquí. Pues me imagino que a lo mejor sí. A toda la gente que están allá, pues son chidas, yo conozco gente, pues la verdad que son súper padres la gente brasileña. Los brasileños son muy, muy buena onda con quien andar y pues, y también saludo para todas las chicas también. Pero... Aí eu sei o que é as chicas, as meninas. Ajá. Exato. Las chicas. Pero sí, pero sí, todas gracias a toda Muitas esa chicas, gente. ó. Sí, muchas chicas, me gustan las chicas. Toda la gente maravillosa y hermosa que hay en Brasil, tanto como aquí, tanto como Estados Unidos, tanto como Brasil. Hay mucha gente muy, muy buena onda y saludo a todos ellos y ya pues aparte si hay un live session y todo eso, pues yo creo que tenemos que coordinarlo entre nosotros tres ahí y pues si hay un evento, pues ojalá que sea como antes de que termine el año, quizá como diciembre. Yo trataré de trabajarlo para estar disponible en esos tiempos y también cuando llegue ese live session, pues estaría bueno que todos los amigos de Brasil y todos los que encontremos ahí, pues estén atentos a ese evento y pues pues ya pues le daremos ahí lo que pues la gente le gusta, que las canciones que vamos a sacar en el álbum y todo estarán disponibles unas que todas las canciones están ahí. Bom, Beto, eu também, né, queria agradecer você, principalmente pela oportunidade que você nos otorgou, né, da entrevista, da música. Realmente, a gente está muito eternamente agradecido com você, com a Rádio Abrolhos FM 104.5. A gente está realmente muito agradecido. Esperamos um dia estar lá com você no estúdio, sem dúvida alguma isso acontecerá no futuro. E bom, eu também gostaria de agradecer a todas as pessoas de Mucuri que nos ouvem por aí. Eu queria agradecer a minha mãe, né, que é de Mucuri, lá. Queria agradecer ela tanto pela vida, por tudo o trabalho, o esforço que ela tem feito, né, também por me formar, por me ajudar a continuar adiante, né. Então, gostaria, assim, realmente também de agradecer, né, todas as pessoas de Mucuri que nos apoiam, também as pessoas, né, dos outros estados de Minas Gerais, da Bahia, do Espírito Santo e geralmente de todo o Brasil. Eu gostaria realmente de agradecer vocês, muito obrigado, porque sem vocês a gente não chegaria até aqui. E a gente vai postar muitas mais músicas e com certeza vai ter surpresa em português sim no futuro com os Ervix. A gente vai fazer música em português sim, com certeza. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. E com certeza quando acontecer essa live do lançamento do nosso disco, do nosso CD, a gente vai sim comunicar com vocês para que a galera toda de Mucuri, de Minas Gerais, de Bahia, de Espírito Santo, possam ouvir vocês, possam ouvir-nos na transmissão e que possam gostar, né, do trabalho e também ouvir a música e vamos ver, né, o que acontece, né. E bom, por último, eu gostaria também de agradecer ao nosso patrocinador também, que ajuda bastante a gente, que fez que também isso pudesse se acontecer. A nosso patrocinador, uma marca mexicana, uma marca da nossa cidade aqui, onde a gente mora, eu e o Omar, que foi uma marca que começou aqui, que agora é uma marca que já está a nível nacional. Então, a gente gostaria também de agradecer bastante eles pela colaboração com nós, e pelo apoio, né, porque também eles foram muito importantes no momento de gravação e eles conseguiram ajudar a gente. Então a gente quer agradecer eternamente também com eles, com o Warrior State, Lalo, Vado, muchas gracias. Y bueno, sería todo. Y también me gustaría ahora hablarles en español un poco a la gente que nos ve esto, para la gente de México, para la gente de Sudamérica, de otros países de habla hispana, que muchísimas gracias por su apoyo, muchas gracias por
por todo ese amor y cariño que nos han brindado en nuestras redes y que vamos a seguir adelante y vamos a crear más canciones y esperemos que a todos ustedes les gusten. Gracias por la oportunidad también de poder transmitir este mensaje y pronto nos estaremos viendo cuando toda esta situación de la pandemia cambie. Nosotros podremos, sí, sin ningún problema, el estar tocando novamente para todos ustedes e tocar também para vocês lá no Brasil algum dia, sem dúvida. A gente vai estar muito feliz de fazer shows lá no Brasil, sem dúvida. Estaremos eternamente felizes com o povo do Brasil, que é um povo maravilhoso, é um povo feliz, são pessoas calorosas. Eu amo meu país, eu amo a minha gente. E eu visto também aqui que o México, eles gostam bastante também do Brasil. Eles adoram tanto a seleção brasileira de futebol, como você pode ouvir, né? As garotas, tudo do Brasil, a cultura do Brasil. Ele é incrível. Muito obrigado a todos.